Uma história que começou há aproximadamente 3 décadas. Lá em meados dos anos 90, a emissora vinha para trazer através de suas ondas uma linguagem que o povo compreendesse, ou seja, quem comandaria a programação seria justamente o povo. Das comunidades mais próximas, as mais longínquas, lá estava alguém com o rádio ligado, ouvindo a Liberdade FM. ZYM 597, 87,9, Liberdade FM, a nossa rádio, São Bento do Sul, Santa Catarina. Durante toda a sua trajetória, precisamente lá no início, programas eram líderes de audiência. Numa época em que o telefone fixo era quem reinava, as linhas telefônicas chegavam a congestionar, tamanha era a interação com o público. E o que atraía era o jeito popularesco de fazer rádio. E claro, os prêmios que eram sorteados aos ouvintes durante a programação. É esse o nosso tema de hoje. Para me ajudar a contar essas histórias, eu selecionei alguns dos locutores que fizeram a história da Liberdade acontecer. Alguns deles vão aparecer aí no decorrer do vídeo e eu já agradeço a parceria de todos eles aqui com o canal John. Eu tive um sonho. E esse sonho se tornou realidade porque em 1996 muitas pessoas sonharam junto comigo. No dia 1º de maio de 1996, Dia do Trabalhador aqui no Brasil, iniciava-se um sonho, ligado a diversos sindicatos, mas principalmente com a comunidade, começava a Liberdade FM. Eu tive um sonho e mais pessoas sonharam junto comigo. E dali por diante, o envolvimento da comunidade, o envolvimento da sociedade, as entidades do município acabaram aí culminando, acabaram nos ajudando a fundar essa associação. Nesse dia, também ocorreram os primeiros testes, mas a frequência inicial da rádio era outra, 107,3 MHz, às 11 horas da manhã, com o locutor Alessandro Júnior, o meu amigo Alessandro Becker. Muito bem, vamos lá contar a história da Liberdade. Primeiro eu quero agradecer ao Joe por ter entrado em contato comigo, e ele pediu para eu contar um pouco sobre a história da Liberdade FM. E por que eu? Porque primeiro eu fui o primeiro locutor da Liberdade FM. A Liberdade começou em 1996. Esse sonho começou a entrar no ar no dia 1º de maio de 1996. Por que 1º de maio? Primeiro dia do trabalhador, e a Liberdade foi criada dentro de sindicatos, e já que era trabalhadores, representa a classe dos trabalhadores, os sindicatos, por isso eles queriam fazer essa homenagem em colocar a rádio no ar no dia 1º de maio. Isso foi na rua Teresa Lindsmayer. Isso fica no bairro, entre o bairro Oxford e Cruzeiro, perto da Ginini Tintas, era ali a emissora. Começamos lá, eu e o Douglas Borba, na parte da comunicação. Mas para a rádio sair tem que montar, tem que ir atrás de equipamento, toda a parte de montagem, a torre e tudo mais. E o pessoal naquela diretoria me deu tudo aval para eu buscar os equipamentos. E fui atrás dos equipamentos, fui atrás da mesa de áudio, fui atrás de tudo, microfone, cabos e tudo mais, transmissor e assim foi. E aí eu montei a rádio, toda a parte de cabeamento, toda a estrutura técnica, tudo foi feito em uma semana, mais ou menos eu levei para montar e colocar lá no ar. Essa rádio ficou até dia 5 de junho, onde o pessoal da Anatel compareceu lá na emissora, e aí pergunto por quê? Porque infelizmente a Liberdade não estava legalizada naquele tempo. Mas por que nós colocamos lá no ar? Foi uma pressão que a gente colocou para o Ministério das Comunicações, melhor dizendo, para os deputados, senadores, pedindo para eles aprovar a lei que regularizasse as rádios comunitárias. E isso aconteceu.
graças a essa pressão que a gente fez naqueles anos. A notícia de uma primeira rádio comunitária na região despertava o interesse e a curiosidade da população são-bentense em conhecê-la. Sempre povo bem acolhedor, né? Naquele mesmo mês de maio de 1996, acontecia uma assembleia para aprovação do Estatuto da Associação e Fundação, que foi marcada por diversos integrantes da comunidade e aos que representavam a causa. Diante de todos os problemas, mesmo fora do ar, a direção sempre buscou uma solução para a legalização da rádio. O presidente, Valmir Forteschi, na época, não mediu esforços para que tudo se resolvesse. O início da rádio foi terrível, não existia lei, né? Então não existia lei, nós fizemos lá, montamos a rádio, na época tivemos muito apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Imobiliária de São Bento do Sul, teve busca e apreensão, teve polícia, teve gente na frente da rádio, pena que não tem um registro histórico. Ali no bairro Cruzeiro, na época, na rua Teresa Conrad, se não me engano, naquela rua ali, nós devíamos ter colocado mais que 1.500, 2.000 pessoas em volta da rádio para segurar a rádio. Hoje, para você que está aí no YouTube, nós temos uma internet e tem toda uma rede de comunicação que se pode expressar. Na época existia só em São Bento do Sul 2 rádios. Uma que tocava pop, rock e era aquilo e acabou, e outra que era uma rádio AM na época e que era única e exclusivamente usada para política. Entendeu? E ninguém tinha direito de ter a outra versão. Aquela era a única verdade que se dizia. Então, a Liberdade FM nasce dessa vontade de que se as pessoas todos têm que ter o direito de falar sua versão, de falar sua verdade. E nesses 30 anos, acredito que nós conseguimos fazer isso, né? Deixar com que as pessoas tivessem oportunidade, independente das suas convicções políticas, independente das suas religiões, todos tiveram aí a sua oportunidade nesse período da nossa emissora. Com a aprovação da Lei 9.612/98, que regulamentou o sistema de radiodifusão comunitárias em todo o território nacional, no ano de 1998, houve uma mobilização das entidades de classe de São Bento do Sul, como sindicatos, paróquias, hospital, conselhos comunitários de diversos bairros da cidade, igrejas de várias denominações, pastorais, entre outros. O interesse da população numa rádio que ouvisse os seus anseios era bem grande. Em junho de 2003, a rádio volta a funcionar em caráter experimental. E dessa vez eu me lembro, só tocavam músicas com algumas vinhetas intercaladas, o som meio estourado às vezes. As vinhetas diziam algo meio que "estamos em caráter experimental", fecha aspas, sem mencionar qual era o nome da emissora. Nessa época, ainda não existia a total outorga. O que é isso, outorga? Outorga trata-se de uma autorização do Ministério das Comunicações, da Anatel, né, para que tanto emissoras de rádio quanto de TV funcionem dentro da legalidade. Por essa razão, por ainda não ter totalmente essa tal outorga, encerraram-se as transmissões, mas com aquela esperança de conseguirem resolver a situação o mais brevemente possível e voltar ao ar já com a concessão definitiva. A direção achou melhor naquele momento, então, encerrar, né? Isso aconteceu mais ou menos ali em outubro de 2004. Já em 2005, a rádio volta a funcionar novamente em caráter experimental, passando a transmitir a partir de então do bairro 25 de Julho, vizinho aqui dos nossos estúdios, né? Do bem precário. Para isolamento acústico, utilizavam caixas de ovos para vedar as paredes dos estúdios. Eu me lembro que eu fiz umas poucas visitas ali, eu com meus 13, 15 anos mais ou menos, e eu lembro desse detalhe aí, né? Tudo bem precário, mas tudo feito com coração. Em 2005, aí que a gente conseguiu a concessão da Liberdade FM, isso foi em dezembro de 2005. Em 2006, em fevereiro, a gente começou a operar ela aí já no bairro 25 de Julho, né, onde até hoje é a emissora. Pelo centro de São Bento do Sul, por favor, se você quiser chegar, é um convite, né, é uma convocação. Se você puder chegar aqui na 25 de julho, não é mesmo? Aqui em frente à Rádio Liberdade, nesse exato momento, não é mesmo?
estaremos cortando a fita, dando asas à nossa Liberdade FM 87,9, a nova emoção de São Bento do Sul, o jeito jovem, o jeito esperançoso de fazer rádio, para mim, para você e para toda a população de São Bento do Sul. São 10 anos de conquista que agora começa a ser transmitido ao vivo para você. É claro, os melhores sucessos da Rádio Liberdade FM. Claro que antes era do lado do bar do Turba, né? Agora já está em outra sede, né? Na rua Estevão Buchler lá, né? E aí a gente montou a rádio desde lá então, né? Então eu fui o primeiro locutor da Liberdade. Isso foi em 1996. Contei um pouquinho da história, né? Eu fui um pouco responsável da parte técnica, da parte de animação da rádio, né? Eu e o Douglas, nós montamos uma plástica naquele tempo, em 96, e bem no início também, em 2005, a gente também deixou aquela plástica do nosso jeito. Depois teve outras pessoas que entraram lá e ajudaram a mudar, e assim foi indo. Aí, em fevereiro de 2006, 20 anos atrás da elaboração desse vídeo aqui, saiu a tal outorga definitiva da concessão para a transmissão pelo período de 10 anos, para que a Rádio Liberdade pudesse operar de forma legalizada e sem maiores problemas. Não podemos nunca privilegiar pessoas, mas sim a entidade que se chama Rádio Liberdade de São Bento do Sul. Bacana demais ver essas imagens de época, né? Bom, a partir daí, a rádio já estava totalmente reformulada, com uma programação definida, com participações da comunidade, entrevistas ao vivo, premiações aos ouvintes. A rádio também é lembrada pelas ações voluntárias que realizava. Destacamos as festas alusivas ao Dia das Crianças, onde brincadeiras, lanches, brindes e interação faziam a alegria da garotada anualmente. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Nossa! Daí, Michel, deixa eu pegar a CDzinha aqui, também seria, faturou e a Thalita cantou bem. E é o seguinte, a brincadeira continua daquele jeito. Abrindo espaço também para apresentações de artistas locais, valorizando a nossa cultura. E tudo isso acontecia de forma ao vivo. A participação do público era tão grande que chegava a congestionar as linhas telefônicas. Em 2007, a rádio investiu em novos equipamentos e monta seu próprio estúdio de gravação. No mesmo ano, abre também um escritório bem no centro aqui de São Bento do Sul, tudo para facilitar o acesso tanto dos apoiadores culturais quanto da própria comunidade. Nesse ano, também passa a integrar a rádio novos locutores e apresentadores. Alguns deles a gente conseguiu contatar, como eu falei lá na introdução desse vídeo, e que estão também abrilhantando esse nosso documentário. Bom, gente, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Jean, sou locutor desde 1994, iniciei nessa área através de um curso de locução que o Elimar Santos ministrou ali na Rádio 89. Gravei meu primeiro comercial numa fita cassete. Não lembro direito para qual loja era, até porque nessa época a gente não tinha a mesma preocupação que hoje em dia nós temos, de guardar itens para o futuro. Hoje tiramos fotos praticamente todos os dias, gravamos áudios no WhatsApp com facilidade, e quando você é novo, você não dá tanta importância para isso. Você acaba não guardando memórias e um dia você vai se arrepender disso. Antes mesmo de eu conhecer a Rádio Liberdade, eu já gravava comerciais em estúdios. Um deles era o da Becos. Fazia e faço até hoje comerciais para carro de som. Nessa época, estava entrando ali o MD, mas nada de computador. Era bem precário o negócio e muita coisa gravada em fita, né? E comecei assim, a gravar alguns comerciais eu fazia de graça para aprender mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar da Rádio Liberdade agora. Eu conheci a Rádio Liberdade através do Alessandro e do Douglas, o Cebolinha. Foi no ano de 1996. Aprendi muito com eles. Quando a Rádio Liberdade iniciou no bairro Cruzeiro, eu ia com bastante frequência ali. Até porque a rádio era bem aberta à comunidade. Era um acontecimento no bairro. Eles abriam espaço para locutores iniciantes e eu era um deles. Ali era um entra e sai de pessoas o tempo todo. Tinha gente pelos corredores da rádio, alguns traziam aqueles recadinhos feitos à mão e outros ligavam pelo telefone fixo mesmo pedindo música, pois celular era raro naquela época ainda.
Então eu comecei ali, ajudando a atender telefones, gravando comerciais de lojas e de mercados do bairro, né? Eu lembro que o primeiro comercial que eu fiz foi numa fita cassete e foi pro supermercado Marit. A rádio gravava no horário das 19 às 20 horas, que é o horário oficial da Voz do Brasil. Então, nesse período, a rádio ficava desligada e os equipamentos ficavam parados, e era nesse horário que a gente gravava os comerciais, já que havia apenas uma mesa de som e um microfone. Também só havia uns 20 CDs e 20 a 30 LPs. Me lembro do Fortesc iniciando como locutor ali. Eu ajudei muito ele na técnica, porque não é fácil você falar no microfone e operar um disco de vinil, por exemplo. Nessa época, lembro que o Tadeu do Nascimento foi para Brasília junto com o Douglas para buscar a concessão da rádio. Também lembro da torre de 30 metros que os caras ergueram lá no pátio da rádio. Fizeram um mutirão e reuniram uma galera para levantar a antena. Foi um acontecimento lá. O sinal até que era bom da rádio, chegava em vários bairros, porém a ideia sempre foi colocar num bairro alto, tipo no bairro 25 de Julho. No entanto, anos depois a rádio reabriria no bairro 25 de Julho. Entre 1996 até 2006, mais ou menos, trabalhei em outras emissoras e também em outras empresas. Só voltei para a Liberdade depois de 2006, que foi quando finalmente trabalhei registrado por alguns anos na emissora. Foi um período muito bom. Aprendi bastante, fiz muitas amizades, entrevistei artistas. Tocam a gente, que ajudam a gente. Eu acho que um depende do outro. Rapaz, mas nós dependemos mais de vocês do que vocês de nós. E pode ter certeza que o que depender de nós aqui vai tocar dia e noite Hugo e Thiago. Não, meu irmão, tá mas uma coisa eu quero te falar do fundo do coração. Você é uma pessoa que a gente está tendo a oportunidade de se conhecer agora. Tenho certeza que a partir de hoje nós somos amigos, pelo menos da nossa parte. Tomara que você aguente nós como amigo também. Mas é uma coisa muito legal, Rodrigo, que a gente vê muita sinceridade no que você fala, do jeito que você olha, do jeito que você faz e acontece. Então quero agradecer de verdade. Eu não tenho dúvida que você vai ser um parceiro nosso, que você vai ajudar a gente. Tive meu reconhecimento profissional e contribuí com o sucesso que foi a Rádio Liberdade. Mas eu aprendi algo na vida. Tudo tem um início, um meio e um fim. Hoje, a rádio está passando por um período de transição. Porém, as memórias daquela rádio povão continuarão. A única rádio que, para agradar o público, tocava, 10 vezes por dia a música Macarena. Ela abria espaço para todas as comunidades, tanto religiosas como política em geral. Só tenho a agradecer a todos. Meu muito obrigado, Rádio Liberdade. Liberdade FM, a sua rádio. Grupo Carisma, Lágrimas sobre a Mesa. Você viu o sucesso do Corpo e Alma, o Frio e a Saudade? Daqui a pouquinho tem mais participações. Faltando 15 para as 9. A determinação de seus fundadores de nunca desistir, mesmo frente a tamanhas adversidades, fez com que a Rádio Liberdade sempre estivesse entre uma das emissoras de rádio mais queridas aqui da região. Os apoiadores culturais eram inúmeros, com programas que valorizavam nossa identidade, cultura e também as nossas histórias. Tanto que eles contrataram professores também para fazerem seus programas. Eu destaco aqui um ícone da nossa cidade, o professor da região, não só da nossa cidade, né? O professor José Corman, o qual eu tive a honra de poder entrevistar em 2021 e que é uma das nossas inspirações, né? Eu digo por mim, para contar as nossas histórias por aqui. Onde em seu programa que ele tinha na Rádio Liberdade, ele abordava o que a gente faz aqui com o nosso canal hoje em dia. Abordar as histórias de São Bento do Sul e região. Como é bom quando a pessoa se interessa por cultura, por sabedoria, assim por diante. Só dinheiro é bom, precisamos de dinheiro. Se você não quer o teu, dê para mim que eu estou precisando publicar mais livros e tá. Mas precisamos de dinheiro para viver, mas o dinheiro é apenas um subsídio, apenas um auxílio. O que realmente tem que imperar em nós são bons pensamentos, criar felicidades, porque você só pode doar aos outros aquilo que você tem. Se você tem felicidade, você vai fazer
felicidade. Que bacana, né? José Cormo estiver assistindo esse vídeo aí, receba aqui o nosso carinho mais uma vez. O Alô dos Bairros, que era apresentado pelo Alessandro Becker, que era um dos carros-chefe da casa, né? Era ali que os telefones congestionavam, né? E programas jornalísticos, entre outros, colocando a Rádio Liberdade como a rádio comunitária mais ouvida do sul do Brasil. O mais interessante para mim que eu vejo foi o programa que eu criei, chamado Alô dos Bairros, que foi um programa líder da audiência, nos sábados à tarde, era do meio-dia às 2 horas da tarde, e graças a Deus foi um dos programas que tiveram maior audiência na Liberdade FM. Tanto que aconteceu, quando a rádio estava no ar, lá do Bar do Turma, a gente começou daquele programa Bem Foi Ali, num sábado, a extinta Telesc, né, ela forneceu até mais uma linha de telefone para nós, porque estava tantas pessoas participando daquele meu programa, que estava dando conflitos nas ligações, de tantas ligações que tinham. Nós tínhamos uma participação nessas 2 horas em torno de 140, 150, 180 participantes, até 200 participantes. Então era uma ligação menos de 1 minuto, sabe? Então foi uma coisa impressionante aquele programa, sabe? Foi campeão de audiência e foi bacana o jeito que eu fiz aquele programa lá. Foi bom, né? E essa é um pouco da minha história que eu fiz na Liberdade FM. Aqui, trechos da descontração do programa Alô dos Bairros em julho de 2012. Se eu descuido um minutinho da perereca, não cuidado, ela já vai me dizendo, tem outro que vai pegar. Eu já pego a perereca e começo a alisar. Ela diz, ô meu denguinho, só você que eu sei amar. Olá pessoal, olá meus amigos e queridos ouvintes. Estou aqui, né, para contar um pouco da história da Rádio Liberdade FM 87.9. Então, o meu nome é Márcio Eloir Groscop, popularmente conhecido como Márcio Bacalhau, carinhosamente apelidado pelos amigos ouvintes. Então, vamos falar um pouquinho da trajetória do meu tempo, então, na Rádio Liberdade FM, onde eu fiquei 10 anos fazendo uma programação. Então, vamos contar um pouco do programa Comunicação Ativa também. Éramos em 10 locutores que se formou pela Escola de Comunicação Connection Produções de Campo Mourão do Paraná, onde no ano de 2012 fizemos um curso no Shopping Zipper de São Bento do Sul, lecionado na época pelo professor Tato Luiz. Na época, depois da formação na área de comunicação, fomos convidados pela Rádio Liberdade FM 87.9, que tinha à frente o diretor Valmir Forteschi, a fazermos então um programa. Sim, começamos com 10 novos locutores e o programa chamado Comunicação Ativa, aonde tem o nome até hoje em outra emissora que eu trabalho. Os nomes dos nossos queridos amigos que começaram com a gente: o Márcio Bacalhau, o Marlon, que é o meu filho, o Carlos Bassani, que exerce a profissão até hoje, o Alisson, o Maicon, o João, a Pamela, o Gilson, Givanildo e Veiga Júnior. O programa Comunicação Ativa, ele era dividido por blocos de 15 minutos. Fazia 5 locutores, intercalando cada bloco de 15 minutos, voltando sempre a fazer de 15 em 15 cada interligação de cada 5 locutores. A plástica do programa, a gente tocava vários estilos de música, tinha variedades, notícias, informações, curiosidades, cultura e humor. Participação de vários eventos pela rádio, então, Liberdade FM, né? A gente também teve ajudando várias famílias ali, como um cumprimento social, né? Com cesta de alimentação, roupas, inclusive brinquedos e materiais escolar para crianças nos natais. Mas no decorrer do passar do tempo, alguns dos participantes foi saindo do programa para outras emissoras, e no decorrer de alguns anos eu acabei ficando apenas eu, então, com o programa Comunicação Ativa na Rádio Liberdade FM. A minha trajetória de Liberdade FM foi de 10 anos, onde também nesse período participei como locutor
então, de um campeonato, o primeiro campeonato Copa Liberdade, no primeiro torneio de futebol Society, como narrador esportivo. Também eventos como bingo e costeladas, né, em prol ali de a gente angariar fundos para a Rádio Liberdade. Fiz muitos amigos e ouvintes nesse período. Hoje continuo como locutor em outra emissora, ainda exercendo, então, esse programa chamado Comunicação Ativa até hoje. Tenho muito orgulho, né? Então, muito amor por o nome Comunicação Ativa, pelo programa que até hoje a gente ainda consegue manter no ar. Teve muitas coisas engraçadas que vieram a acontecer nesse período, nessa trajetória, então, da Comunicação Ativa na Liberdade FM. Olha só, muitas coisas ali que a gente vai até deixar, inclusive, para um outro vídeo, para novamente trazer os acontecimentos que, se a gente contar aqui, vai ser muito engraçado. E também, né, a trajetória dos locutores que passaram junto comigo no Comunicação Ativa, fora os 10 que iniciaram o programa. Te agradeço aqui pela atenção, fique ligado, se possível a gente puder, a gente traz novamente então para você novas histórias desse programa que até hoje é sucesso. Fica aqui então, um grande abraço a vocês, meus queridos amigos ouvintes, do Márcio Bacalhau, o seu locutor emoção. Almir, como é que era fazer esporte naquela época da Liberdade? Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite, John. O Rodrigo Jean foi um companheiro nosso, trabalhei junto com ele, um cara muito legal. A minha história começou na Rádio Liberdade. Isso foi faz mais de 20 anos, meu cabelo entrega um pouco, né? Então, eu recebi um convite para... Sempre fui envolvido com esporte. E eu recebi um convite do meu amigo Paulo Matzenbach, o professor Paulo. Ele fazia sozinho um programa chamado Esporte em Ação na Liberdade. E achou legal dar uma incrementada e me chamou, me convidou para eu participar e eu prontamente aceitei, né? Consegui juntar, eu nem lembro no que eu trabalhava, acho que eu trabalhava na FMB na época, na Fundação de Esportes, e aceitei com ele, a gente estava por dentro do esporte e realmente o programa foi show, a gente fazia sempre na hora do meio-dia, era um horário bastante ouvido. E foi legal, foi muito bom ter começado na Rádio Liberdade e começado com o Paulo, um programa fazendo esporte, que é o que eu sempre gostei, até hoje sou envolvido com esporte, né? E foi uma história que eu comecei lá há mais de 20 anos e parei ano passado, em fevereiro, parei com a rádio, né? E como que era aquela interação? Garanto que tinha interação com o público, era ainda no telefone, muitas pessoas com bilhete, talvez ainda, eu não sei se o teu programa tinha muita participação, mas... Eu ouvi falar que naquela época tinha essa história do bilhete ainda, quando estava mal entrando ainda o WhatsApp, né? Era SMS, né? Tinha, o bilhete era o seguinte, como a gente não conseguia estar ao vivo, o programa era ao vivo, não era gravado, às vezes o Paulo atendia o telefone, às vezes eu atendia o telefone, outro ficava interagindo, ou quando não a secretária, sempre tinha uma secretária lá que atendia e trazia os bilhetinhos pra gente. Ou às vezes a gente dava uma informação não muito certa, os caras corrigindo, que é bom também, né? Ou mesmo passando informações sobre o esporte, né? Bastante dinâmico, a gente trabalhou bastante com o esporte local, então era coisa que o desportista local, por exemplo, os caras jogavam campeonato cesiano, outro dia a gente colocava lá os resultados, coisas assim. Um golzinho que a gente errasse, o gol foi de tal, o cara já corrigia. E não tinha facilidade hoje em dia do WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp é muito mais dinâmico, muito mais participações. Aquele tempo era na base do telefone e o bilhetinho acabava chegando pra gente, às vezes da secretária. Salve, galera! Meu nome é Fausto Gustavo. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na nossa querida Rádio Liberdade FM de São Bento do Sul, Santa Catarina. Minha trajetória lá começou em finalzinho de 2013, a qual permaneci até 2016, no comecinho de 2016, apresentando primeiramente aos domingos o programa Tarde Total e depois o programa Tarde Total foi então para sábados à tarde, sempre no final de semana, apresentando lá na Rádio Liberdade. Rádio Liberdade foi a segunda emissora em que eu trabalhei e posso dizer para vocês que a Rádio Liberdade foi onde que eu aprendi muita coisa, a gente aprende todos os dias, mas na Rádio Liberdade eu aprendi muita coisa na formação do meu profissional em trabalhar com locução e também trabalhar em rádios. Nesse período, conheci muitos colegas comunicadores que hoje ainda atuam em diversas rádios de toda a região e também alguns que já passaram por lá, hoje não atuam mais na área. E a minha felicidade está fazendo esse depoimento porque
a Rádio Liberdade FM com certeza foi um pedaço da minha história. Valeu, galera. Um abraço para vocês, um abraço do Fausto Gustavo. Pessoal, a gente está aqui com o Jorge, então, que integrou, fez parte da equipe da Liberdade FM, né, Jorge, por 10 anos, né? 10 anos. Seja bem-vindo ao canal. Como é que era fazer rádio aí nessa década? Como é que era lá no início? E como é que é agora com novas tecnologias? Então, eu comecei lá em meados de 2016, né? Eu, então, cortando o cabelo aqui do Juraci, que era locutor lá, eu comentei que eu gostaria de trabalhar em rádio. E aí, ele me apresentou ao então diretor, o Valmir Fortes, e a gente entrou num acordo para que eu apresentasse o programa nos domingos lá, né? Aí eu comecei devagar, né, uma semana de treinamento primeiro, depois aí assumi a programação. Primeiramente só música gaúcha, depois fiz uma mistura de gaúcha, sertanejo e bandas. E assim, o pessoal que gosta, né? Exatamente. O programa fez muito sucesso, né? A gente trabalhou muito tempo, passamos por períodos de dificuldade financeira lá também, assim como toda a empresa. Um período assumiu aí o J. Perim, assumiu como diretor, ficou por 5 anos, depois mais tarde voltou a ser o Valmir Fortes. E eu trabalhei até agora, até maio de 2026, né? Encerrando 10 anos de locução na Rádio Liberdade. Jorge, tem pessoas ali que não sabem como que funciona, vamos supor, você trabalhou lá na rádio, como que funciona, acho que nenhum das nossas participações falaram essa questão do patrocínio, como que funciona, não pode ter comercial, né? É só apoio cultural, né? Exatamente, a gente chama de apoio cultural, né? A empresa que gosta do locutor, gosta da programação que ele faz, apoia ele comercialmente, né? Esse apoio também vai para as despesas, né? Tanto do locutor quanto da rádio, né? Que tem várias despesas, a gente tem que pagar também impostos, a gente tem que pagar os direitos autorais das músicas, né? Então tudo isso tem um custo. Então não pode se fazer totalmente gratuito por causa disso. Mas ele não configura como patrocínio, né? Ele configura como apoio cultural. Você apoia aquela cultura. No meu caso, é a cultura gaúcha e sertaneja que estava em destaque, e os meus apoiadores apoiavam a cultura gaúcha e sertaneja apresentado por mim, né, na Rádio Liberdade. E 10 anos atrás do microfone é gostar da comunicação, né? E começou do nada, como você relatou aqui pra gente, né? Exatamente. Eu costumo falar que eu fazia a programação lá como um hobby para mim, né? É como eu fosse jogar futebol com meus amigos. Eu ia porque eu gostava da música, eu ia lá ouvir as músicas, fazer aquilo que eu gosto, interagir com o público que estava ouvindo, né? As pessoas mandam mensagem, pedindo música, oferecendo para quem eles gostavam, e ajudavam a interagir e fazer a programação, né? Então foram 10 anos de muita alegria, muitas amizades, e eu só tenho a agradecer à diretoria, né, primeiro da rádio, e também aos apoiadores e aos ouvintes, né? Que sem os ouvintes o locutor não existe, né? Com certeza. É para eles que o locutor trabalha. E levantar cedinho, domingo de manhã, passar meio-dia lá, né? Fazendo a locução e tocando as músicas que o povo pede, tem que gostar muito, né? Como é que era o nome do programa mesmo, Jorge? Meu programa se chamava Estilo Campeiro, né? Era dedicado à música gaúcha, 80% música gaúcha, né? Então, focado mais na música gaúcha. E também músicas sertanejas que também tem a vivência do interior, né? Tem o estilo, né, campeiro, né? Então, esse estilo. E as bandinhas que eu tocava, aquelas bandinhas sertanejas, né? Que o povo gosta aí de dançar nos bailão aí, né? Esse era o estilo que eu tocava na Rádio Liberdade, no programa Estilo Campeiro. Jorge, quero agradecer a tua participação aqui, os nossos amigos aí. Praticamente você simbolizou essa última etapa da Rádio Liberdade, né? Porque você teve ali até o final da rádio, começo da nova etapa aí, né? Que ele integrou também a nova rádio ali também, que deu seguimento, que vocês vão ver no próximo episódio. Temos que agradecer você aí, então, e sucesso aí nos novas. Com certeza logo vai estar aí na área da comunicação de novo, né, Jorge? A vida continua, né? A comunicação, eu digo assim, que depois de ser picado pelo bichinho da comunicação, você não vai parar nunca mais, né? Eu encerrei meu ciclo na Rádio Liberdade
mas provavelmente daqui a pouco a gente estará em outro meio de comunicação. Com certeza. Em 2016, a rádio promoveu nas dependências da chácara Anísio Dias um concurso para artistas locais mostrarem seu talento, no troféu Garganta de Ouro Liberdade FM. Não tenho nada a dizer, todos vocês são amadores e foram todos muito profissionais. Aberta a temas de interesse público, uma das últimas entrevistas que a rádio abriu seus microfones foi para a equipe, a qual eu também faço parte, aí a gente é apoiador também do Drama do Calvário, grupo teatral Arno Fendrick, em abril de 2026. Eles abriram o microfone então para que a Ellen e o Léo dessem uma entrevista, o que foi praticamente um mês antes do fechamento da emissora. Por incrível que pareça. E sem que ao menos esperássemos, em meados de junho de 2026, a Rádio Liberdade fez sua última transmissão. A gente sequer saberia que seriam as últimas vezes que a vinheta que identifica a mesma iria ao ar pela última vez. Claro, tudo tem um começo, meio e um fim. Passado esse período, nós conversamos com a direção, conversamos com o nosso pessoal e resolvemos que tudo tem que evoluir. Então passamos o bastão para frente. Os motivos que levaram ao seu fim, acreditamos que não vem ao caso. Nesse momento se tornam irrelevantes frente à história que a rádio e o legado que a rádio deixou. Nós devemos guardar apenas os bons momentos, quando ficávamos com os ouvidos colados no rádio para participar da programação, seja por algum sorteio ou simplesmente para dizer para a audiência que você estava ali, fielmente ouvindo a Liberdade. E é esse legado que devemos lembrar. A Liberdade não veio por acaso. Ela veio para levar o povo para o rádio, para que suas pautas fossem ouvidas. Ela nos mostrou que o povo, que muitas vezes esquecido, tem vez e voz, e que merece sim ser ouvido. Fortes, tem pessoas que perguntam, próprios populares que perguntam, dizem que a rádio acabou por causa de política. É verdade isso? Por que razão? A liberdade não acabou. Houve uma transformação. É como você está dentro. O que eu vou explicar para você? É como uma borboleta que está dentro de um casulo. Tudo precisa ter uma evolução. Nós tivemos altos, tivemos baixos. Essa questão política, eu quero dizer uma coisa para ti e para você que está me assistindo aí na rede social. Pense comigo. Foi a única emissora de rádio em São Bento do Sul, está passando aqui nosso Gilmar Paulo, nosso presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Bento do Sul, foi a única rádio em São Bento do Sul que elegeu por 2 vezes o vereador. Então nós temos esse orgulho. Claro que quando as pessoas se envolvem nesse tipo de debate, existem os altos e existem os baixos. Entende? Nunca nós caracterizamos a emissora, por mais que os nossos apoiadores, os nossos colaboradores se envolvessem na política, tudo, mas a nossa emissora sempre foi imparcial, sempre abriu espaço para todos, seja deputados de direita, deputados de esquerda, vereadores de direita, vereadores de esquerda, vereadores extremistas, menos extremistas, todos tinham espaço nessa emissora. Se alguém pensa assim, pensa equivocadamente. O que eu digo para vocês é o seguinte, que essa mudança houve por conta disso. É uma lagarta que ela incubou e agora ela renasceu numa forma nova aí, na Nova FM, numa forma, uma borboleta nova. Como se fosse um renascimento, uma fênix que renasce das cinzas, vamos dizer assim. Mas a questão política é muito forte em São Bento do Sul. Isso é normal que essas lendas se criem. Nós temos lendas, se for para contar todas as lendas que nós temos na Liberdade FM, nós vamos ter que fazer um documentário só para falar sobre isso. Indiferente se foi por política ou não, o que prevalece é a boa biografia que pelo menos eu sempre ouvi falar, eu como John, né, que dono desse canal, sempre ouvi falar bem do Fortesque, né? Então, uma pessoa sempre voltada com os olhos para a comunidade, para os anseios da comunidade, tanto que ele montou uma rádio comunitária, né? Então, indiferente ao motivo, fica o legado que ele deixou, né, aqui para São Bento do Sul e agora que segue nas mãos outra diretoria
da Nova FM. Porque o intuito desse vídeo é eternizar a história da querida Rádio Liberdade, né? E o legado que então o Valmir Forteschi e toda a sua equipe deixaram aí. A gente deve respeito a toda a sua história, a sua biografia, independente a qualquer partido político, a qualquer ideologia política, né? A gente sempre tá com espaço aqui do canal aberto. Valmir, um grande abraço aí e obrigado por ter trazido essa rádio que tanto ouviu os anseios da nossa comunidade são-bentense. São 12 horas e 4 minutos, 12 e 4, você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi, né? Em junho de 2026, sem que ninguém esperasse, a Rádio Liberdade fez sua última transmissão. Eu confesso que quando li a matéria que outra rádio operaria na frequência que sempre foi da Liberdade, fiquei até meio que em choque, pois tenho uma memória afetiva com a rádio. Na minha juventude, ali nos tempos em que eu ia bastante para o antigo e extinto Clube Tradição aqui em São Bento do Sul, a minha tia, sempre que a gente chegava na casa dela, hoje ela reside em Agudos do Sul, estiver assistindo, a tia Nega, né, que a gente chama ela carinhosamente, ela vai lembrar disso aí, que ela ganhava ingressos na Rádio Liberdade. Ela ficava escutando só para eu com a minha prima podermos ir ao baile, e eu sei que nunca precisava gastar com pagar ingresso nenhum, porque na maioria dos casos, dadas as ocasiões que eu tive que desembolsar, mas a maioria ela sempre ganhava, era uma ouvinte assídua do programa. Eu também, por minha conta, ganhei vários ingressos, prêmios também, e então parte da minha juventude aí está ligada também com a Rádio Liberdade, por isso que eu tenho essa memória afetiva aí, boa parte da minha juventude, que bons tempos aqueles, que eu ia no salão ali, que hoje nem existe mais, tudo graças aos ingressos da Liberdade. Tinha vezes que eu nem queria ir, mas com o ingresso na mão, nossa, eu não queria ir, né? Com o ingresso na mão não tinha como não ir, né, pessoal? Então, Liberdade, você também fez parte da minha história. Tanto também pelas músicas, que tocava as músicas que a gente escutava, ouvia lá na balada, mas enfim, era uma rádio gostosa de ouvir. Com o intuito de desvincular a imagem dos antigos fundadores, em 19 de junho de 2026, a organização Nova FM assumiu a frequência 87,9 MHz, que era até então da Liberdade FM. Os novos diretores são Silveira Júnior, que é jornalista e comunicador com mais de 3 décadas de atuação no rádio, e Léo Mendonça, que é humorista e locutor com mais de 2 décadas de experiência. Você vê que nessa nova jornada o que não falta é experiência para o pessoal aí dessa nova roupagem da 87.9, agora Nova FM, né? Um novo tempo que começa. Hoje temos aí uma nova gurizada, né? Um sangue novo que vai tocar esse projeto. Vamos assim, apaga-se as luzes da Liberdade FM e a partir de agora nasce a Nova FM, que vem com uma nova proposta, vem com um sangue novo, uma gurizada aí. Então a gente deseja sorte lá ao Léo e ao pessoal que tá começando lá, com certeza, e que eles toquem o projeto. A gente vamos dizer, acaba gostando, né, se apegando onde a gente, principalmente onde eu comecei. Depois eu tive um período de 2010 a 2020 que eu saí, trabalhei em outra emissora, depois acabei voltando para a Rádio Liberdade, sempre fui muito bem recebido e tal. Então a gente pega um gosto pela rádio e a gente torce para que dê certo, né? A gente torce para que dê certo com certeza. E no dia 30 de julho de 2026, com a Câmara lotada, a Valmir Forteschi recebeu uma moção de aplausos pelos 30 anos da Rádio Liberdade FM. Vamos acompanhar alguns trechos. E nesse ano, a Rádio Liberdade comemorou, então, 30 anos de existência. Uma história marcada pela dedicação, pelo compromisso social e fortalecimento da comunidade por meio da boa comunicação, sem fake news. E certamente essa moção expressa o reconhecimento da trajetória de toda a sua equipe e deseja, assim, sucesso na nova caminhada. Obrigada. Quero começar agradecendo de forma muito especial a vereadora Kátia Frendes pelo reconhecimento e pela proposição dessa moção de aplauso. É uma honra celebrar conosco este momento tão marcante. Estar aqui hoje, olhando para essa história,
É uma alegria indescritível. Parece que foi ontem que ligamos nossos transmissores pela primeira vez. Eu tive um sonho. E esse sonho se tornou realidade porque em 1996 muitas pessoas sonharam junto comigo. Foi assim que em maio daquele ano nasceu a Rádio Liberdade FM. É importante deixar esse registro histórico. A Liberdade FM nasceu como a primeira rádio comunitária do estado de Santa Catarina. Estávamos desbravando caminhos. Hoje, ao recebermos essa homenagem pelos 30 anos da Associação Beneficente Cultural Rádio Liberdade FM, não comemoramos apenas uma data. Celebramos 3 décadas levando música, informação, opinião, cultura, prestação de serviço à comunidade. Foram mais de 260 mil horas no ar. São milhares de histórias, vozes, momentos que ultrapassaram as ondas do rádio e conquistaram um espaço especial no coração das pessoas. Quero agradecer de maneira muito especial a todos os locutores, jornalistas, produtores que fizeram parte dessa trajetória da nossa instituição. Hoje, nós encerramos um ciclo. Eu aproveito esse momento para encerrar um ciclo. Mas não encerramos a nossa história. Pelo contrário, vamos continuar inovando, crescendo e nos adaptando aos novos tempos, sem perder aquilo que sempre nos tornou íntimos e próximos da nossa comunidade. Meu muito obrigado. Forteschi, para não se estender muito, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, os ouvintes que sempre prestigiaram não só o teu programa, mas a rádio foi escola ali também, né? Muitos estão falando nesse documentário, a Rádio Liberdade foi escola para muitos locutores que hoje estão em emissoras grandes, começaram ali que todos falavam que era uma simples rádio do povo comunitária ali, mas que teve por trás disso um legado que ela deixa, né? Eu gostaria que você falasse em nome disso e deixasse uma mensagem para a nossa população. Eu posso dizer o seguinte, quando você fala isso para mim, eu sinto que o dever da Liberdade FM foi cumprido. Por quê? Ele cumpriu dando oportunidade, cumpriu trazendo novos locutores, trazendo oportunidades para que essa juventude pudesse se tornar locutor, pudesse atingir os seus objetivos. Uma mensagem que eu deixo é o seguinte, para você que está me ouvindo assistindo aí, e que é da juventude, pesquise, vá fundo, entende? Conheça a história do nosso país, a história da nossa cidade, toda a história a fundo. E outra coisa, como lá atrás eu falei, eu tive um sonho e eu acreditei nesse sonho, então você precisa acreditar nos seus sonhos, você vai correr atrás. Não pense que a Liberdade FM aconteceu da noite por dia, não. Do dia em que nós fundamos ela lá em 1996, do dia 6 de maio, até o dia para que a gente colocasse ela regulamentado no ar, levaram 10 anos. Veja só como o período que levou 10 anos para colocar ela legalmente no ar. Então não dá para desacreditar no sonho. Acredita no seu sonho. Demora, mas acontece. E aí quando acontecer, você vai estar muito preparado. O que vale, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, o que vale é o trajeto que eles dizem, né? O que vale é o caminho, o que vale é o percurso. É isso que vale. Que vai chegar a fazer com que você chegue até lá e você atinja aí o seu objetivo. Então, a mensagem é essa: acredite no seu sonho, não desista. Todos vão lutar contra você para você desistir, mas você não desista que você vai atingir com certeza. Sentimento então de missão cumprida. Missão cumprida, sempre, né? E agora só mudou o ritmo. Nós vamos usar para as redes sociais, nós vamos para as rádios online. A Liberdade, ela não tá, ela tá em stand-by. Ela tá descansando. É um período de descanso. Ela tá lá. Jornal e Facebook, as notícias. Tudo normal, tudo certinho. Tudo normalzinho. Estamos aí nos nossos canais de YouTube. Pode até falar se quiser que temos o canal do YouTube, que é o... Agora não me lembro de cabeça, porque eu não me acostumei ainda com esses canais. Nós temos o canal do YouTube, nós temos o nosso Instagram, entendo que é o jornal Liberdade Impresso, temos o liberdadesbs.com.br. Então você vai achar a liberdade sempre. Você só está em Instagram, pode descansar um pouco. Deixa descansar, quem sabe lá volta. A proposta, segundo os novos administradores, é reformular a emissora,
com nova programação, nova equipe e foco nos conteúdos locais, como é o DNA de uma emissora comunitária. E novos programas já fazem parte da nova emissora. Quanto ao jornalismo, a proposta da Nova FM é priorizar a informação e manter uma linha apartidária, ou seja, sem vínculo partidário nenhum. Em entrevista a um jornal local, os diretores disseram que não vão dar opinião, e sim vão informar, e cabe ao ouvinte tirar suas próprias conclusões. A estreia marcou o início de uma administração prevista para anos. Para os sócios, é um momento de transformar a experiência acumulada em projeto próprio, tudo isso em prol da cidade e da região. E essa história da Rádio Liberdade termina por aqui. Achamos melhor separar as histórias, já que está surgindo uma rádio nova, né, totalmente reformulada e nada tem a ver com aí o que foi a Rádio Liberdade. E a essência de atingir o público aí, as comunidades, é praticamente a mesma, só que com novas ideias, novos projetos. Inclusive eu estive lá visitando, junto com o meu cunhado, cinegrafista, o Michael. A gente foi super bem recebido, inclusive já adianto para vocês, vem muitos projetos bacanas por aí, em parceria aqui do Canal John com a Nova FM. E vamos fazer uma rádio nova, né, ou não é? Fala, galerinha, tá chegando novidade, vem aí Nova FM, segue a gente aqui, marca todo mundo que São Bento do Sul tem novidade. Nova em tudo. É isso aí! Se liga, aqui não tem mais, vai destruir. Fiquem ligados. Galerinha, aqui não tem querer queixar, não bota a mão na massa, viu? Do começo pra agora, evoluímos muito. Olha só. Vai ficando limpinho e vai renovando aqui a energia. A energia da nova. A energia é outra rádio. Da nova. Olha lá como ele vai, ó. Se a gente achou que as reformas era só lá naquele estúdio. Então, eu pensava que fazer rádio era de outra forma. Não sabia que tinha que quebrar a parede, mas enfim, tem certeza que é assim que faz rádio, Carlos? Olha, é pra ficar bom, né? Vamos lá, mandaram quebrar, vamos quebrar. Então, como pode ver, muitas renovações, estamos destruindo o estúdio, mas ó, coisa nova. O que você acha aí, Leonel? Me conta. Cara, é só questão da iluminação, agora acho que eu vou colocar um plafon aqui, ó. 1, 2, 3 plafon aqui. Plafon? Nossa, velho, plafon. Cala a boca. Ah, aquelas luzes quadradas aqui, bonitona, linda aí, porra. Ô, plafon. Esquece! Rádio nova, vem aí, hein? Mas esse assunto, então, da Nova FM é assunto para o nosso próximo episódio. O próximo vídeo que sair aqui no canal dará sequência a esse aqui, então. Então fiquem ligadinhos aí, já se inscrevam aqui no canal, ative as notificações e não esqueça de compartilhar naquele grupo da família, aquela pessoa que ouvia a Rádio Liberdade agora passa a ouvir a Rádio Nova FM com novidades. Já tem sorteio rolando, enfim, a rádio veio com tudo. Separar as histórias, já que está surgindo uma rádio nova, né? Totalmente reformulada e nada tem a ver com aí. Quem é esse? O que foi a Rádio Liberdade? Quem é? A essência de atingir o público aí, as comunidades, é praticamente. Inclusive, tio, olha lá o tio.